Nara, ela está agora como residente no Sírio-Libanês, em centro cirúrgico, central de material esterilizado e unidade de recuperação pós-anestésica. Minha Flor, é um prazer te receber. Você sabe de todo o meu carinho, todo sentimento especial que eu tenho por você e orgulho de ver como você está se desenvolvendo nessa área que se torna uma paixão. Então, eu queria te falar assim, para você ficar bastante à vontade, né? Falar da sua experiência, falar de tudo que você possa aí ajudar aos novos graduandos que estão aí nesse movimento de escolha, de decisão, tá bom? Deixo com você, qualquer coisa é só chamar, a gente está aqui no cantinho. Vou deixar meu áudio desligado também. Tá bom. Primeiro, boa tarde. Eu agradeço a Paula e a Thalita pelo convite. É um prazer enorme estar falando para esse grupo. Desde o meio da graduação, eu falo para elas que elas deveriam ter criado esse grupo. Fico muito feliz que tenha sido criado. É um prazer muito grande, de verdade, ter sido convidada e, de alguma forma, poder fazer parte disso. Mesmo que agora não tão de perto. Eu, como a Thalita e a Paula falaram, né, eu me estudei na UF, fui monitora da disciplina de ESAI, que abrange todo o perioperatório. Me formei em 2018 e sou R2 de enfermagem em centro cirúrgico, CME, aqui no Sírio-Libanês. Eu percebo que o pessoal tem muita dúvida em relação ao que o enfermeiro de centro cirúrgico e de CME faz, porque a gente acaba tendo pouca oportunidade na faculdade de ver realmente a ação desses enfermeiros nesses setores. A gente consegue ver muita ação do técnico, mas acaba tendo um pouco dessa dificuldade de ver o que o enfermeiro faz. E eu tive uma grande inspiração na faculdade, né, que foi a Thalita, ela sabe disso, eu sempre reforço isso. E ela foi minha grande inspiração, assim, para eu seguir a área de centro cirúrgico. E o que eu tenho vivenciado aqui na residência, em relação à área de CME, a enfermeira da central de materiais, ela é responsável por gerenciar todo o reprocessamento dos produtos de saúde que vão ser utilizados durante as cirurgias. Então, a enfermeira ela tem que ter uma visão geral do que está acontecendo na central, desde o momento que esse instrumental chega para ser feito seu processo de limpeza, até o momento que ele já estéreo levado para dentro da sala. É a enfermeira que responde por qualquer problema que tenha durante o processo de reprocessamento desses materiais, e inclusive em sala, se esse material chegar e, por exemplo, estiver faltando um indicador dentro da caixa, ou se tiver com um instrumental sujo que passou por todos os processos e ainda assim tem uma falha dentro da sala, quem responde por esse problema é a enfermeira da central de materiais. Então, a enfermeira tem que estar de olho em todo esse reprocessamento. E, além disso, a enfermeira da central ela é responsável por fazer a programação do material que vai ser utilizado na cirurgia. É a enfermeira que vai ver qual é o procedimento agendado, quais as caixas que vão ser encaminhadas para essas cirurgias, o que, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, o material que essa cirurgia demanda é diferente do material que uma cirurgia neurológica vai necessitar. Então, é a enfermeira da CME que vai separar qual material, vai definir qual material vai ser utilizado em cada uma dessas cirurgias e vai responder também pela divisão desses materiais, porque às vezes a gente tem algumas cirurgias eletivas já agendadas e a gente tem um determinado número de caixas que atendem a essas cirurgias, mas entra uma emergência que vai precisar dessa caixa também. Então, quem vai definir as prioridades de para onde esse instrumental vai ser enviado é a enfermeira. E, além disso, ela também é responsável por todo o controle da qualidade desse material que está sendo esterilizado. Então, a enfermeira da central responde por tudo isso. Em relação à enfermeira de sala, enfermeira no centro cirúrgico, nós temos a enfermeira gerencial e também a enfermeira assistencial. A enfermeira gerencial, ela coordena as salas, é responsável por fazer a divisão de para onde cada cirurgia vai, para onde cada médico vai entrar com o seu procedimento, ver qual sala é mais adequada para cada procedimento,
Porque, por exemplo, nós temos salas de diversos tamanhos, né? Eu não posso colocar, por exemplo, um transplante em uma sala pequena, transplante é uma cirurgia, por exemplo, que eu vou demandar uma equipe maior, muito mais equipamentos, muito mais materiais. Então, a enfermeira, quando ela está fazendo essa divisão das salas, ela tem que pensar em tudo isso também, onde que ela vai agendar cada cirurgia, de acordo com o tamanho dessa cirurgia, com o que essa cirurgia vai precisar. E nós temos também os enfermeiros assistenciais, que são aqueles que estão diretamente na assistência ao paciente cirúrgico, que acompanham esse paciente desde o momento que ele chega no centro cirúrgico até o momento que ele é encaminhado para a sala de recuperação anestésica. E esse enfermeiro também, ele tem muitas coisas que ele precisa olhar, porque a gente não assume uma única sala. No mundo ideal, no nosso sonho, né, Thalita? Seria ótimo ter um enfermeiro por sala, mas infelizmente essa não é a realidade de nenhum hospital. Então, o enfermeiro de centro cirúrgico acaba assumindo várias salas e a partir desse momento que ele precisa ver o cenário inteiro dele e ver qual vai ser a prioridade dele. Porque, por exemplo, em uma sala que eu tenho uma criança de 1 ano que vai fazer um transplante, vai ser muito mais a minha prioridade do que um paciente que vai simplesmente fazer uma colecistectomia. Não que esse paciente não precise da minha atenção, mas o enfermeiro tem que ver quais são as prioridades dele, quais são os pacientes que ele está recebendo, que tem mais chances de ter alguma intercorrência durante o procedimento, antes ou durante a indução anestésica, e que vai precisar do enfermeiro mais presente. Até porque tem algumas funções, como a gente sabe, são desenvolvidas pelo enfermeiro, né? Como, por exemplo, a sondagem, o auxílio durante a intubação do nosso paciente. Então, o enfermeiro tem que ter essa visão geral do que está acontecendo em todas as salas dele, para ele definir as prioridades dele e conseguir atender da melhor forma e com a melhor qualidade a todos os pacientes que estão entrando ali no centro cirúrgico, né? E, além disso, coordenar a equipe de técnicos que estão circulando essas salas e responder a qualquer problema que venha acontecer durante a cirurgia. E a enfermeira do centro cirúrgico trabalha sempre muito em contato com a enfermeira da central de materiais. Porque, por exemplo, se entra uma urgência no meu centro cirúrgico, eu não posso simplesmente mandar o paciente para dentro de sala. Eu tenho que falar com a minha enfermeira da central de materiais, avisar que vai entrar um procedimento, porque essa enfermeira tem que estar prestando atenção também em materiais que vai precisar separar com urgência para levar para essa cirurgia. Então, são 2 setores que precisam estar em contato e que precisam ter uma ligação forte, assim, e uma boa relação, porque o trabalho de um e de outro setor influencia diretamente no cuidado que vai ser prestado para o nosso paciente, né? E, além disso, como a Thalita falou, no caso da minha residência, a gente ainda passa pela recuperação anestésica, que é um momento que nós enfermeiros, temos muita autonomia na sala de recuperação anestésica. Porque quem cuida e assume todo o cuidado e responsabilidade pelo paciente no pós-operatório imediato, durante o tempo que ele está se recuperando, é a enfermeira. Nós temos os técnicos prestando os cuidados gerais e os cuidados ali na hora, fazendo toda a monitorização, verificando como esse paciente está, mas quem assume a responsabilidade por esse paciente é o enfermeiro. Então, o setor de recuperação anestésica é um setor onde a gente também aprende muito e a gente consegue ter uma visão mais ampla, que foge um pouco daquela visão que a gente tem dentro de sala. Porque o que eu costumo falar é que é o momento que a gente traz tudo aquilo que a gente aprendeu de fisiologia, fisiopatologia, até clínica médica, para dentro da área do centro cirúrgico, porque a gente não pode olhar para o nosso paciente só ali para o sítio cirúrgico, só para aquela perna operada, por exemplo. A gente tem que olhar o paciente como um todo, pensando em todas as intercorrências pós-operatórias que ele pode ter por conta do processo anestésico, por conta do próprio procedimento. Então, é um momento que a gente tem que prestar atenção em qualquer sinal que esse paciente apresente de algo fora do normal, né? Então, é um momento que a gente realmente traz outras áreas da graduação para a nossa prática.
A residência é um processo que eu fiquei muito em dúvida, assim, o que eu ia fazer quando eu estava acabando a faculdade. Eu sempre falava que eu tinha meu plano A, B e C, caso eu não passasse da residência. A Thalita tá rindo, porque ela me ouviu falar dos meus milhares de planos várias vezes. E eu cheguei a prestar outras residências, fiquei muito em dúvida de o que eu faria, para onde eu iria, mas hoje eu consigo enxergar que ter escolhido fazer residência foi a decisão certa, porque é um momento, a gente passa a graduação inteira aprendendo várias coisas, e coisas que são muito importantes e que a gente leva para a nossa vida inteira, mas eu acho que quando a gente escolhe uma área para a gente atuar, a residência é um processo assim, fundamental, porque é uma carga horária muito grande, a gente vive intensamente a residência, é um momento de muito aprendizado, e é um momento que, diferente da faculdade, a gente tem uma carga horária prática muito maior do que teórica. Então, você consegue vivenciar realmente aquilo, e você aprende não apenas na teoria, mas você aprende vivendo, fazendo aquilo. Então, eu acho que a escolha pela residência foi uma escolha, assim, da qual eu não me arrependo. Penso, sim, em continuar estudando quando acabar a residência, tudo isso, tem outros planos, mas eu acho que para quem está saindo da graduação, a residência é a melhor opção, porque é um momento que você não vai estar apenas aprendendo a teoria, mas a prática, e você já sai com 2 anos de experiência, né? Quando a gente sai da faculdade, nenhum hospital praticamente quer contratar recém-formado, porque fala que não tem experiência. E o bom da residência é isso, né? Que a gente acaba adquirindo essa experiência também, que a gente acaba não conseguindo ter durante a graduação, por conta de toda a carga horária teórica que nós temos. Então, eu acho que é um momento muito, muito importante, assim, a residência. E eu me lembro que quando eu estava na graduação, muitos amigos meus decidiram só no último período o que fariam, mas hoje estão super realizados, super felizes com o que eles escolheram fazer. Então, eu acho que não existe um momento certo para a gente decidir o que vai fazer. Eu acho que a gente tem que buscar realmente até encontrar algo que se identifique, porque nada pior do que um enfermeiro frustrado, né? Fazendo algo que não gosta, e você leva essa frustração não apenas para a sua vida, mas isso reflete no cuidado que você vai prestar ao seu paciente. Então, eu acho que essas reuniões, tudo isso é muito importante também para quem está agora na graduação, ter esse momento de conhecer outras áreas, conhecer as diversas áreas. A enfermagem é uma área muito vasta, a gente tem muitas oportunidades de atuação, muitas áreas em que a gente pode atuar. Então, eu acho sim que a gente tem que procurar entender várias áreas, e para aí a gente poder escolher e ter tranquilidade assim na escolha que a gente está fazendo. Estou muito feliz na minha residência de centro cirúrgico, é assim, muito, muito mais do que eu pensava que seria. Estou gostando muito da atuação e de ver como realmente, como a Thalita sempre falava para mim na época da faculdade, um bom enfermeiro faz toda a diferença dentro da sala de cirurgia, né? E influencia completamente no resultado que vai ter para esse paciente no pós-operatório dele. Então, tem sido muito bom aprender tantas coisas diferentes. E acho que é isso. Queria que falasse mais alguma coisa mais específica? Não sei se eu falei o que vocês esperavam. Com certeza, ótimo. E essas atividades, Ui, que você estava citando para a gente, do enfermeiro, você, enquanto residente, você acha que você faz? Como é que fica o residente dentro dessa sala cirúrgica, dentro da CME e dentro da URPA? Tá. No primeiro ano da residência, o nosso foco é mais no que o técnico faz. Porque nós, como enfermeiros, não temos como assumir uma equipe e dizer o que a nossa equipe tem que fazer e se está certo ou errado o que ele está fazendo, se nós não soubermos qual é o trabalho dele.
Então, a gente passa o primeiro ano da residência basicamente fazendo o trabalho do técnico, circulando sala, passando, no caso da CME, por todos os processos de reprocessamento do material. A gente fica no expurgo, a gente pega esse material desde o momento que a gente retira ele em sala e passa por todas as etapas do processo de esterilização dentro da CME, junto com o técnico, e vai lá, embala a caixa, liga a autoclave, liga tudo, realmente faz o passo a passo. Na recuperação anestésica, no primeiro ano, a gente assume o paciente fazendo os cuidados do técnico, e é basicamente isso no primeiro ano. A gente começa a assumir algumas funções mais de enfermeira, como assumir um cuidado integral na recuperação anestésica, que é assumir a parte do técnico e do enfermeiro, mais para o fim do R1. E no R2 é que a gente passa a assumir realmente as funções do enfermeiro. Em sala, por exemplo, agora eu já assumo salas sozinha, tem sempre um enfermeiro junto comigo que assume as salas comigo, mas eu faço esse cuidado de, por exemplo, o enfermeiro com quem eu estou está com 3 salas, ele fica com uma, eu fico com 2. Caso eu tenha algum problema, aí eu me reporto a ele. Mas no R2 a gente realmente assume esse cuidado mais da parte da enfermagem. A gente monta mapa cirúrgico, monta escala de funcionário, a gente tem a oportunidade de fazer todo realmente o trabalho. A gente passa pela liderança com o enfermeiro líder, a gente participa das reuniões com os outros setores para ver as prioridades para o mapa cirúrgico para o dia seguinte. Então, a gente começa fazendo, realmente uma construção, né? A gente monta a nossa base no R1, para que no R2 a gente possa assumir como enfermeiro realmente. Isso é muito importante também, porque o que eu tenho percebido? Como os técnicos, eles passam um ano com a gente ali do lado deles, fazendo exatamente o que eles fazem, quando a gente chega no R2, esse técnico, ele sabe que pode confiar na gente, porque ele viu o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. Então, é uma relação de trabalho que acaba se tornando muito melhor também, porque o técnico, ele te respeita, ele sabe que você é residente, mas ele te respeita ali naquele momento realmente como enfermeiro. Então, é muito bom esse processo de crescimento, assim, que a gente tem do R1 para o R2. Assusta um pouco o momento de mudar do R1 para o R2. Você passa um ano acostumado com determinadas funções, de repente você assume algo maior e as pessoas começam a esperar mais de você, né? São mais responsabilidades. Mas é um momento muito bom, é um momento que você entra em uma sala, você está ali sozinha como enfermeiro, você tem que ter uma visão geral. O que é a sua prioridade? Eu vou sondar esse paciente, eu vou auxiliar o anestesista na indução anestésica, eu vou pensar na passagem do acesso central, da PAI. É muita coisa que você começa a ter uma visão mais ampla como enfermeiro. Então, sim, no R2 a gente realmente acaba assumindo essas outras funções que eu falei. Certo. Ui, você consegue, assim, Tá? Não tô te ouvindo. eu acho que eu voltei agora, né? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Então, você consegue, assim, em 4 minutinhos, nos contar rapidamente como é que foi seu processo seletivo? Sim. O processo seletivo do Sírio, ele é dividido em 3 etapas. Primeiro é uma prova teórica com 100 questões, múltipla escolha. Os aprovados nessa primeira etapa vão para a segunda etapa, que são 2 provas práticas. São 2 cenários, literalmente um teatro. Você chega, tem pessoas te dão um papel explicando qual é o cenário em que você está, e você tem que literalmente fazer um teatro. São 2 provas no mesmo dia. Quem passa para a segunda fase automaticamente faz a prova prática e também a entrevista, que é feita com a coordenadora do programa de residência e a tutora. E nessa entrevista, eles pedem para você falar sobre você, contar o que você fez na graduação, como que você chegou na decisão de fazer esse programa de residência,
Eles avaliam seu currículo também. No dia da prova prática, a gente tem que levar nosso Lattes, certificados, tudo que você fez de extracurricular durante a faculdade. E eles avaliam tudo isso além da entrevista. Então, são 3 etapas, né? A prova teórica, passando para a segunda fase, 2 provas práticas e a entrevista com análise de currículo. Muito. Posso perguntar? Eu acompanhei bem de perto essa etapa, esse processo da Yara, né, esse nervoso. E aí eu vou te perguntar, eu acho que eu sei até a resposta, mas eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir. O que é mais difícil, a prova teórica ou a prova prática? Prova prática. Prova prática, com certeza. Porque a teoria, você sabe o que eles podem pedir. Porque no caso do Círio, por exemplo, por mais que no edital eles coloquem, a gente não disponibiliza bibliografia, bibliografia é tudo que você aprendeu na faculdade. Você sabe a teoria, você passou 5 anos estudando. Mas na prova prática é muito, assim, incerteza. Você não sabe o que pode aparecer, não tem algo que você fale, eu vou estudar isso. Porque, como eu contei para a Paula lembra, eu mandei um áudio para ela assim que eu saí da prova prática. Eu tinha estudado, pensei, pode cair sondagem, parada, pensei em vários cenários, e o que caiu era, basicamente, assim, lidar com conflitos. Era uma situação em que eu, como enfermeira, tinha que lidar com um acompanhante que estava desesperado querendo informações do irmão que tinha sofrido um acidente. Então, era algo que eu realmente não esperava. Foi assim, eu saí falando, achando que eu tinha ido muito bem, mas como eu falei para a Paula, era algo muito subjetivo, então depende muito do que a pessoa que está lá te avaliando esperava que você fizesse. Então, eu acho que a prova prática é muito pior do que a prova teórica. Eu acho que talvez a mensagem que a gente deixa aqui para os alunos que vão prestar as provas, né? A gente fala muito isso, né, Thalita, nas aulas da graduação. Não é só a teoria, não adianta só o livro, não adianta só ter as melhores notas nas teorias. Você tem que adquirir várias competências durante a graduação. E aí é o que a gente fala, participar de grupo de pesquisa, participar de evento, ajudar a organizar evento e apresentar trabalho. Mas eu não vou ser professor, eu não quero lidar com essa área. Mas ajuda a destravar, a pessoa vai pegando mais a confiança, isso tudo eu acho que no final faz uma grande diferença, né? E a Yara é um exemplo desses, era uma aluna que ela trabalhou muitas competências durante a graduação. Então, eu não sei, eu aqui sou suspeita, não sei se a Thalita e a Yara concordam com isso, mas para os outros alunos, se deixa aí uma dica só a teoria não a resolve, tem muita coisa envolvida. Exatamente, não, eu acho que... E aí, hoje em dia, na sua prática lá como residente, você deve perceber que um dos problemas maiores que você tem durante o seu dia é resolver conflito. É conflito da família, é conflito entre equipes, né? A gente trabalha diretamente com a equipe cirúrgica, com a equipe anestésica e com a nossa equipe de enfermagem, com os nossos técnicos, né? Com o instrumentador, com o circulante. Então, assim, são, né, diversas vidas, diversas formas de olhar o mundo e que acaba que o enfermeiro, ele é um gerenciador desses conflitos, né? E que muitas das vezes você não aprende isso na faculdade, né? Você vai aprender a parte mais, de repente, teórica, né, e técnica, mas a parte de você chegar para gerenciar, então eu achei muito incrível, né, terem essa percepção dessa simulação na prática, né, e qual o melhor iria se sair ao gerenciar esses conflitos. Isso é uma coisa muito importante, é engraçado, não sei se a Yara vai lembrar. A primeira aula que eu dou quando vocês chegam em ESAI, a gente faz isso no final, né? Que eu falo, gente, todo mundo fechando o olho, né? Quem é dentro do centro cirúrgico? Quem é o enfermeiro? Quem é o paciente? Quem é o médico? Quem é... Cada um ali está com um olhar, né? E a gente tem que sair só do nosso olhar, tentar entender o olhar do outro. E aí você foi pega por uma prática mais ou menos nesse sentido. Exatamente. E, Igor, sabe o que eu ia pedir você falar também? A prova escrita não é presencial, né? Você pode fazer do seu estado. Isso. Aqui, a prova do Círio, se eu não me engano, são 6 estados que tem. E você vai, a prova é feita pelo computador, é online, tem são 3 horas para responder a 100 questões,
você consegue ir e voltar entre as questões, não tem essa coisa, esse problema de, eu não sei essa resposta, ou estou em dúvida, você consegue responder as outras e depois voltar. Então, é feito online, para quem mora no Rio, não precisa se preocupar de, eu vou ter que me deslocar para São Paulo para fazer a primeira fase, de repente eu não passo. Não, é feito no próprio Rio, tanto que eu fiz a primeira fase no Rio, e aí você só vem para São Paulo realmente para fazer a segunda fase, e a segunda fase é sempre na mesma semana. Então, no sábado você faz a prova prática, e aí segunda, terça ou quarta você já é chamado para fazer a entrevista. E eles divulgam essa escala sempre antes, então você vem fazer a prova prática já sabendo que dia você vai fazer a sua entrevista. Bem, eu acho que, por enquanto, a gente já tem várias perguntas aqui, Yara, mas eu ia propor aqui a Thalita da gente chamar a Daça, não sei se a Daça está preparado aí. Ótimo, Paulo. Paula, Aí a gente vai, e aí no final a gente faz esse compilado para a gente até ver quem vai se sentir mais confortável com cada pergunta, ou se for direcionada para uma ou outra. Ou se a gente não souber, a gente vai atrás da resposta e depois a gente manda para o pessoal. Pode botar até lá no Instagram as respostas, se for o caso. Pode ser, Thalita? Ótimo. Yara, eu adoro quando você está por perto, viu? A gente sente muito falta. Saudade mesmo, saudade mesmo. É uma figura muito, muito importante para a gente. Mas a minha outra figurinha importante é a Daça, cadê ela? Que é a minha aluna prodígio, que hoje já é uma enfermeirona aqui, que eu tenho muito orgulho. Talvez, eu acho que eu posso me arriscar a dizer que foi, eu acho que o melhor TCC que eu já orientei na graduação foi o da Daça. Então, eu gostaria de convidar a Daça, né, que é uma mulher, assim, que eu admiro muito elegante, né, é sempre muito, né, muito séria, mas eu consegui ter essa proximidade maior com ela e fiquei muito orgulhosa de saber que ela ia seguir uma área que é muito afim ao que eu trabalho, né, não fizemos, eu fiz residência também, tá, gente, só que faz tanto tempo, que, assim, eu tô desatualizada para falar. Então, eu fico muito feliz da Daça vir aqui representar um pouquinho da minha área que eu trabalhei. Então, eu fico muito... Foi o primeiro nome que veio na cabeça quando a gente falou das residências, falei assim, a Daça, porque para mim você representa, assim, o profissionalismo muito bacana do enfermeiro, isso. Eu falava para você ainda na faculdade, falei, Daça, você já está pronta, você tem que concluir só os proformes da faculdade. Então, é com muito orgulho que eu te chamo aqui para você contar um pouquinho dessa história aí ficou para a Daça, gente, a clínica cirúrgica, que é um pouco diferente do foco da UiARA. Pronto, a palavra é com você. Obrigada, tá? Seja bem-vinda. Boa tarde, meninas. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu quero agradecer primeiro a oportunidade da Paula, da Thalita. Paula, você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você, né? Foi paixão à primeira vista. Eu lembro até que quando a gente começou ESAI 1, eu estava um pouco desesperada, eu ainda não tinha me encontrado na área. Meu Deus, o que eu vou fazer dentro da enfermagem? E aí, quando começou a ESAI 2, foi a paixão à primeira vista. Você sempre foi uma referência muito grande para mim, o respeito, o carinho que você tem pelos seus pacientes, conhecimento técnico que você tem científico, a sua prática, que é maravilhosa, porque você alia a ciência realmente ao cuidado. Então, sempre foi uma referência muito grande para mim. Assim, acho que você, melhor do que ninguém, sabe que eu também sempre tive a cardiologia como um amor muito grande. Eu sempre dividi a cardiologia com a cirúrgica, né? Então, eram duas vertentes que eu não sabia ainda para onde eu ia. Mas eu me senti muito grata quando eu passei para a UERJ, né? Eu sou residente de clínica cirúrgica da UERJ, trabalho no Pedro Ernesto. E é uma residência, assim, única, porque a maioria das residências a gente vê esse misto entre médico e cirúrgica, né? E a minha residência, ela é voltada especificamente para a clínica cirúrgica. Então, é uma residência bem ampla na área. A gente passa por vários setores, são 2 andares do hospital só com setores cirúrgicos. Então, para mim foi algo muito, assim, eu fiquei impactada no primeiro momento quando eu entrei no hospital pela primeira vez, porque lá na faculdade, né, a gente tem, assim, uma clínica cirúrgica feminina, uma masculina, a gente não tem tantos leitos assim, né, a gente não vê tantas especialidades cirúrgicas.
E quando eu entrei na residência, eu não tinha essa expectativa de ver realmente todas as especialidades, né? E quando eu cheguei aqui, né, na instituição onde eu faço parte, a gente tem aqui setores de neurocirurgia, a gente tem cirurgia geral, a gente tem a urologia, cirurgia vascular, cirurgia oftálmica, a gente tem o setor. Eu até anotei aqui, porque são tantas coisas, para eu não esquecer nada, eu vou detalhar para vocês os setores aonde eu passo. Então, a gente passa pela urologia, que é dividido. A gente tem a enfermaria da urologia, que tem 3 setores intensivos, 3 leitos de unidade intensiva só para pacientes de pós-operatório mais graves da cirurgia urológica. E a gente tem cerca de 20 leitos para os pacientes das cirurgias mais simples, que não requerem cuidados tão intensivos. A gente passa, então, pela enfermaria da uro. A uro também é dividida num setor menor, que é o setor de litíase, que vai fazer a inserção de duplo J, onde a gente recebe pacientes pós-orquiectomia, pacientes pós-nefrolitotripsia, né? É mais essa parte de cálculos renais. Então, a gente passa pelo setor da uro, que é mais amplo. A gente pega pacientes de prostatectomia radical, prostatectomia parcial, que são pacientes, maioria, né, com câncer de próstata, né? Então, a gente passa pela litíase, que é esse setor menor, e a gente passa também pela endouro, que é um setor ambulatorial também dentro do hospital. E a gente também atua na parte de exames. A gente vai auxiliar também o médico com exames como urofluxometria, cistoscopia, tá? A gente faz também passagem de sonda. A gente tem um acompanhamento de enfermagem para esses pacientes que fazem o uso da sonda vesical de demora de forma contínua. Então, a cada mês, esse paciente vai até o ambulatório fazer essa troca. Então, a gente faz a troca da sonda, a gente orienta esse paciente. O paciente também, é decidido que esse paciente vai fazer uma troca da sonda vesical de demora para alívio. A gente também faz toda essa parte de educação do paciente, como que ele vai fazer essa sondagem de alívio em casa, quais os cuidados para não ter infecção. E a gente passa também pelo setor. Na cirurgia geral, a gente vê proctologia, né, e a cirurgia geral. Então, a gente trabalha muito também, principalmente na área de procto, com a questão dos estomas, tá? O enfermeiro, ele faz a demarcação para o médico antes da cirurgia. É competência do enfermeiro fazer essa demarcação para saber onde que o médico vai fazer esse estoma no paciente. A gente vê pancreatectomia, a gente vê esplenectomia, que é a remoção do baço, gastrectomia, que pode ser parcial ou total. A gente passa também na cirurgia vascular. A cirurgia vascular também são 3 áreas diferentes que a gente pega só nessa área, que é a enfermaria da cirurgia vascular, onde a gente pega pré-operatório e pós-operatório, de arteriografia, endarterectomia, e tem o setor de ambulatório, que a gente fica também, porque como a maioria dos pacientes vasculares são pacientes diabéticos e que tem que a gente chama de DAOP, né, que é doença arterial obstrutiva periférica, esses pacientes geralmente têm muita lesão venosa, né, que são aquelas úlceras nas pernas. Então, a gente pega, ao mesmo tempo que a gente está na enfermaria, em dois dias na semana, a gente fica nesse setor de ambulatório, junto com enfermeiros e estomaterapeutas. Então, a gente pega esse cuidado com a ferida, né? As feridas, então a gente pega muito a parte de coberturas, bota de una, e a gente associa o ambulatório com a prática na clínica também, que é muito bacana, né? Vira uma assistência de continuidade. E esse ano, como R2, a vascular a gente passa no R1, e agora no R2 eu passei no setor de hemodinâmica, que é dentro do centro cirúrgico. Então, a gente da clínica, a gente não tem experiência com o centro cirúrgico, mas a gente passa por esse setor que é onde a gente assiste as cirurgias e também acaba pegando um pouco dessa parte de centro cirúrgico, instrumentação, circulantes de sala, mas a gente foca mais nos cuidados intraoperatórios e a gente aproveita para assistir bem as cirurgias, porque também é bacana para o enfermeiro
que está lá no pré e no pós, é bacana a gente saber como são feitas as cirurgias, né? Para a gente poder delimitar bem o cuidado de enfermagem para esse paciente. Então, algo que é muito bacana também, que a gente tem essa liberdade de pedir para o preceptor ou para a equipe médica, em qualquer setor, possa assistir tal cirurgia. Então, eles permitem a gente estar assistindo para ver como que né? É bem bacana mesmo, é bem ampla a residência. Então, a gente passa pela hemodinâmica, onde a gente assiste esses procedimentos. A gente também pega a cirurgia torácica. Dentro da cirurgia torácica, a gente tem também uma enfermaria mista, cirurgia torácica com a otorrino e cabeça e pescoço. Então, é um setor bem pesado, a gente pega bastante paciente oncológico. É um dos setores da clínica cirúrgica que tem mais pacientes crônicos, porque o enfermeiro cirúrgico, até vi algumas perguntas no Instagram em relação a isso, a questão médico-cirúrgica, né? E a gente tem muita essa diferença, porque o enfermeiro de clínica cirúrgica, ele tem que ser uma pessoa mais dinâmica, até porque é questão de pré-operatório, pós, ao mesmo tempo que você tem uma série de altas no mesmo dia, você tem uma série de cirurgias, uma série de admissões. Então, é todo um cuidado que você tem que ter, uma logística. E são pacientes que vêm e vão muito rápido, né? A gente não tem um paciente que fica muito tempo na clínica, né? Então, esse período de permanência do paciente no setor é muito mais curto. Agora, setores como cabeça e pescoço, cirurgia torácica, a gente tem pacientes com tumores graves, então a gente pega muito essa parte de câncer também. Eu até digo que a residência de clínica cirúrgica, para mim, tem sido um plus de oncologia também, porque a gente pega muito câncer. Então, não é só a prática, não é só o cuidado científico, a gente também tem muito essa questão de trabalhar o autocuidado do paciente, a imagem dele, principalmente cabeça e pescoço, a gente pega muito tumor grave, pacientes que retiram toda a área de maxilar. Então, assim, são vivências muito difíceis, porque envolve toda a questão familiar, psicológica. A gente passa também na CCIH, para a gente também ter essa visão um pouco, né, de controle de infecção hospitalar. A gente passa pela cirurgia cardíaca também, né? A gente passa pela neurocirurgia, como eu já falei, ginecologia e a ortopedia também a gente passa. A gente fica 2 meses na ortopedia. E acho que é só isso. É muito setor, gente. Aí eu tenho que ler, porque senão eu me perco, de verdade. Só isso não, isso tudo, né? É muita coisa, muita coisa. Mas em relação às diferenças, né, entre clínica médica e clínica cirúrgica, eu acho que isso é importante para os acadêmicos que têm essa dúvida. Como eu já falei, é a questão da dinâmica, né? A gente tem que estar muito mais atento aos detalhes, porque qualquer coisa que a gente deixa passar despercebido, isso interfere muitas vezes até no centro cirúrgico também, a questão de termo de consentimento, a questão dos adornos, o que a gente tem que estar sempre atento. Alergia a medicamento, o paciente não pode subir para o centro cirúrgico sem a gente ter relatado tudo, a equipe está ciente. Então, são uma série de detalhes que o enfermeiro cirúrgico tem que estar atento, né? E é diferente de uma clínica médica, onde você tem mais pacientes crônicos, que perduram mais, por mais tempo na clínica, você conhece melhor aquele paciente. Então, num curto período de tempo, a gente tem que tentar conhecer esse paciente o máximo possível para não deixar passar falhas, né? Adácia, aqui no Rio de Janeiro, quais são as residências específicas só em cirúrgica? Você saberia nos dizer? Então, específico em cirúrgica, pelo que eu pesquisei, assim, dentro do Rio, só o UERJ, e fora do Rio, pelo que eu pesquisei, também não tem. A maioria, até no Sírio-Libanês também, é acoplado junto com a clínica médica. Então, especificamente, só a clínica cirúrgica, só aqui na UERJ mesmo. Ok. E deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta dentro do que você está falando e avisar as pessoas para acessarem o link da presença para a gente poder emitir os certificados, por favor. E como é que fica a questão das aulas dentro da sua residência? Como é que funciona a parte teórica? Então, a parte prática, ela é muito maior do que a parte teórica. A gente geralmente tem aula uma vez na semana só, né? E a gente acaba também meio que tendo que repor esses horários de aula na nossa prática. Então, a gente fica bastante tempo em campo, né? Mas, assim,
o que eu penso, pelo menos digo do meu ponto de vista da minha residência, a questão é muito mais do seu estudo individual do que o estudo da residência. O que a gente tem aqui é algo muito, muito geral, entende? Então, você está rodando no setor, você tem que estudar todo dia. Não dá para contar só com a questão das aulas. Eu digo isso porque até mesmo eu, quando entrei na residência, eu achava que era muito essa coisa de a gente vai aprender muita teoria aqui dentro. E não é tanto assim, a gente aprende muito a prática e a teoria, claro que a gente tem as aulas, mas é muito da nossa busca individual também, para a gente conhecer a fundo cada especialidade, cada modalidade cirúrgica. Então, tem que ser uma busca do seu interesse mesmo. Voltou, Adassa? Queria te fazer mais uma pergunta. Fizeram uma pergunta aqui interessante. Como foi lidar com essa mudança de carga horária de um estudante de graduação para ser um residente? Como que foi? Eu acho que eu queria saber, assim, não só da carga horária, mas essa mudança dessa vida, né? Porque eu acompanho um pouquinho da sua vida e vejo como também que ela mudou. É fácil isso? Não, não é fácil. Eu tive, inclusive, que me mudar para o Rio, porque eu morava em Niterói. E, assim, é muito difícil, porque é uma carga horária muito extensa e você não dá conta de fazer esse... É de 7 da manhã a 7 da noite, né? Todo dia. A gente faz alguns plantões finais de semana também. Agora que com esse contexto da pandemia, algumas coisas mudaram um pouco, né? Mas é uma carga horária muito extensa e você ainda tem que estudar e você ainda tem que fazer o trabalho de conclusão da residência, porque... os trabalhos continuam nos perseguindo, a gente tem que continuar produzindo. Então, tem também o trabalho de conclusão da residência. Então, você precisa sair do plantão, porque você não tem dia de descanso, um dia só na final de semana. Então, você tem que chegar em casa com disposição e estudar, escrever, enfim. Então, não é fácil. Eu tive que, inclusive, me mudar por conta disso. Foi o que me aliviou um pouco. Exatamente. Eu acho que esse é um dos maiores desafios do residente, né? Eu lembro da minha época também, você está me fazendo trazer várias memórias aqui à mente, porque foi bem difícil. Eu também me mudei para o Rio, morei no alojamento da residência. Eu morava em Niterói, fazia residência no Rio, e muitas vezes eu não conseguia voltar para casa. Aí eu pedia para as minhas amigas lá para dormir no alojamento. Né? O Iara, e você? Iara, você está aí? Como é que foi essa sua mudança? Porque, além de tudo, você ainda voltou para o seu estado, para a sua cidade natal, não foi? Sim. Eu tinha mudado de Campinas para Niterói, e aí agora eu estou em São Paulo. Mais perto, né? Consigo ir para casa com mais frequência. Conseguia antes de tudo isso da pandemia. Mas é bem isso que a Radassa falou, né? São 60 horas semanais. Então, você dá de plantão basicamente todos os dias. No meu caso, é folga de domingo. Então, além do plantão, a gente tem, no caso do Círio, aqui é metodologia ativa. A única disciplina que eu tive durante a residência foi a disciplina de saúde coletiva, mas em relação ao meu programa, eu não tenho aulas específicas. Por exemplo, uma aula que vai falar sobre cirurgia robótica. A gente tem situações problema e a gente trabalha em cima dessas situações problema. Então, você tem ainda que ir atrás e fazer seu próprio estudo, como a Radassa falou, né? É mais uma coisa, a gente sai daquela coisa da graduação, de que você tem o horário que você vai chegar, vai sentar, o professor vai estar te dando a matéria, você vai para sua casa, estuda e vive basicamente para isso, né? Então, agora a gente tem que conciliar todo o tempo de plantão com o seu próprio estudo e as coisas que você tem que pesquisar, e tem que fazer o trabalho de conclusão, e tem que continuar produzindo. Interessante que elas estão em estados diferentes, né? São residências correlatas, mas cada uma com foco, mas são os mesmos relatos. Então, eu acho que isso serve aí de uma... né, já de uma questão que os alunos que estão aqui, ou os enfermeiros que ainda vão fazer a prova, já para entender como é que funciona. Thalita tinha uma pergunta, né, Thalita? Então,
Eu tenho uma pergunta, e eu até percebi na fala da Adassa que ela vai conseguir ajudar a gente nessa resposta. Para ver se de repente você tem alguma experiência nessa pergunta, que é o quê? Ela pergunta aqui, aí eu até juntei, porque teve uma pergunta que perguntou se você aprende sobre instrumentação cirúrgica, e aí teve uma pergunta no chat que também foi se tem uma função que o enfermeiro formado possa atuar diretamente na cirurgia. E para ser instrumentadora, só pode ser o técnico ou o enfermeiro formado também pode atuar nessa área. Então, assim, vocês podem contar um pouquinho como é que é a parte da instrumentação que vocês conseguiram aprender durante a residência de vocês, e depois eu posso esclarecer um pouquinho como é essa questão da instrumentação e do enfermeiro cirúrgico. Tá. Em relação à instrumentação, a gente, na residência, a gente não atua como instrumentadora. A maioria não. Aqui, por ser particular, todas as equipes têm o seu próprio instrumentador. Eles já trazem o instrumentador da própria equipe. Eu sei que alguns hospitais no país têm os instrumentadores contratados do próprio hospital, mas a maioria das equipes trabalha com os seus próprios instrumentadores, né? Então, a gente não instrumenta durante a cirurgia. Eu tenho um contato grande com o instrumental pelo fato da minha residência ser também em central de materiais. Então, eu consigo pegar bem o que vai dentro de cada caixa, o que é utilizado, por fazer parte do meu programa de residência, isso. Mas eu acredito que nenhum outro programa, até porque no caso do centro cirúrgico, os únicos 2 hospitais que têm residência voltada especificamente para centro cirúrgico é o UERJ e o Sírio. E na Unifesp eles têm um programa, mas é de transplante, né? Então é voltado mais para a área de transplante. Então, as outras residências, eu acredito que não tenha nenhuma que seja específica, que trabalhe especificamente essa parte de instrumentação, até porque isso, como a Thalita eu acho que vai falar melhor até, é um curso à parte. Você não precisa necessariamente ser enfermeiro para você poder ser instrumentador. Então, não é algo que a gente trabalhe especificamente na residência. A Dassa consegue dizer um pouquinho como é que é lá na UERJ? Você até fez um comentáriozinho, né? Que vocês vão no centro cirúrgico, de repente você consegue. Então, como eu falei, a gente passa, mas é só um mês, não é muito tempo. O único setor de centro cirúrgico que a gente pega é a cirurgia vascular. Porque como na enfermaria, né, é muito corrido, a gente tem muito curativo. Assim, a gente tem 20 leitos, né, e basicamente os 20 são de pacientes com úlceras vasculares bem extensas. Então, a gente passa o dia fazendo curativos, a gente acaba não tendo esse tempo, né, de poder pedir para assistir uma cirurgia ou outra. Então, a preceptoria resolveu colocar a gente por um mês nesse setor para a gente conseguir acompanhar bem essas cirurgias vasculares, porque é importante para a gente, entendeu? A gente acaba mais assistindo do que atuando. A gente pega um pouco da questão de circular na sala, sim, mas a instrumentação mesmo acaba sendo uma coisa mais de assistir, até explicam pra gente, mas atuar mesmo, a gente não atua. Porque não é o foco da residência da Exato. cirúrgica também, né? Eu vou fazer uma pergunta para as duas agora, para a gente já estar começando a caminhar para o nosso encerramento. E valeu a pena o caminho? Vocês fariam de novo? Com certeza. Com certeza. Já te dá mais segurança? Sim, com certeza. Se vocês se sentem hoje, vocês ainda estão como R2, ainda falta um tempo para terminar, mas isso está mudando a perspectiva de vocês enquanto enfermeiros? É nesse sentido que eu quero saber se a residência está sendo importante. Eu acho que sim, que a visão é totalmente diferente. Eu vejo como tudo que eu tracei durante a graduação, hoje em dia, influenciou no que eu faço. Porque é uma visão muito mais ampla. Você vê como cada coisa que você abriu mão durante a faculdade para investir em tempo fazendo parte de grupos de pesquisa e
não tendo, às vezes, um fim de semana, porque você resolveu que você iria fazer parte de um núcleo e ia estudar e investir naquilo, ia fazer iniciação científica, como faz diferença agora na residência e como realmente a residência abre seu olhar assim, para a importância do enfermeiro, né? Para a importância do enfermeiro em qualquer setor que você escolha atuar, como a enfermagem é essencial no cuidado do paciente, né? Eu acho que minha visão é muito mais vasta hoje em dia. Yara, você, Adassa, por favor, fala para a gente a sua visão aí desse momento agora, né? Quase final da residência, né? Já está caminhando para acabar, né? Sim, falta pouco. A residência foi muito importante para mim, né? Até porque a gente sai da faculdade, a gente sai da graduação, e quando a gente entra na residência, a gente percebe que realmente ainda falta um caminho muito longo para a gente aprender tudo que a gente precisa, assim, para ser um enfermeiro realmente competente, né? A gente precisa muito da nossa prática, então hoje eu me sinto muito mais segura. Eu fico me comparando no meu primeiro plantão sozinha como enfermeira do setor, me tremendo, e hoje em dia eu consigo levar isso de boa, tranquila. Então a gente vai vendo a nossa evolução, né? Eu me sinto mais segura hoje para ir para o mercado de trabalho, e com certeza a residência é uma experiência incrível de crescimento profissional, pessoal também, porque é muita coisa que a gente tem que enfrentar, não é só o dia a dia do trabalho, é muita dor de cabeça, não é fácil, não adianta chegar aqui e dizer que é tudo fácil, porque não é, né? Mas é enriquecedor, a gente cresce muito em vários aspectos da nossa vida. E eu acho que esse aprendizado, Adassa, Yara, ele não acaba, né? Eu acho que mesmo como professora agora, como enfermeira assistencial, que eu fiquei 10 anos lá naquele centro cirúrgico, parecia que cada plantão que eu ia era algo novo que eu estava aprendendo. Então, assim, eu acho que a nossa área, a gente nunca fica numa zona de conforto completa. Sempre tem algo que vai nos dar uma angústia, uma insegurança, o que é natural, mas que quando a gente está com uma teoria boa e a gente bem entrosado com a equipe, falando de centro cirúrgico, as coisas fluem muito mais fácil. Então, eu acho que isso a gente acaba carregando para a vida. É isso que a Thalita está falando, às vezes os alunos perguntam para a gente, né? Mas, nossa, e se eu me deparar com algo que eu não sei, né? Eu acho que essa construção de competências que a gente vai adquirindo, para aqueles que estão com os olhos abertos para isso, né? Porque se a gente está achando que é só ter nota para passar, vou ali, vou assinar, vou dar um jeitinho na prova, uma hora a profissão vai te cobrar, e a nossa profissão, ela lida com vidas, né? Então, por mais que a gente não saiba, vai se deparar, como a Thalita falou, já passei por situações assim muitas vezes, vai se deparar com situações que você não viu, né, na residência, não viu na teoria. Se você adquiriu todas as competências que a gente vem tentando mostrar na faculdade, na residência, você consegue interpretar aquela situação e prestar o melhor cuidado. E é nesse sentido que o GESAIP tem tentado atuar, tem tentado trabalhar, auxiliando de alguma maneira, tanto acadêmicos, né, quanto os profissionais já formados, a ter um pouquinho mais de contato com alguns outros temas da área perioperatória. Essa é a nossa intenção, esse era o nosso desejo desde o início, né, Thalita, poder oferecer um pouquinho mais desse contato. Às vezes a gente não percebe o que a gente precisa refletir ou estudar um pouco mais. Por isso que essas reuniões de grupos, elas são bacanas, porque aí faz a gente, isso aqui eu preciso me debruçar. E esse hábito de estudar, de reconhecer o que eu preciso me debruçar mais, dessa coisa, às vezes, um pouco solitária, mas ela é importante, porque cada um tem uma necessidade de aprofundar um pouco mais num determinado conhecimento. E o GESAIP tem as portas abertas para isso, a gente está aqui para isso. E, Thalita, eu não posso deixar de agradecer a presença da professora Rose. Na hora que eu agradeci, eu acho que ela saiu. De agradecer, porque foi uma pessoa que foi uma grande incentivadora da criação desse grupo. Ela é nossa parceira na disciplina de perioperatório, e ela também foi uma grande incentivadora no nosso processo de doutoramento, meu e da Thalita, e de entrada para o mestrado enquanto docentes permanentes da MITEA. E é a líder do grupo do GESAI, do qual a gente
conseguiu uma perna. uma perninha aí com muito incentivo dela, parceria, a gente fortalecer o GESAI junto aí com o perioperatório. Bem, eu vou fazer minha mensagem de encerramento para a gente não se prolongar muito. Essa é uma filosofia minha e da Thalita, é de que esses momentos eles têm que ser intensos, mas não podem ser muito longos, porque não adianta a gente ficar aqui 4, 5 horas e aí ninguém mais está atrás desses ícones, né? Só está ali o ícone e a pessoa não está presente. Então, a intensidade dentro de um tempo curto para tentar atingir o coração de cada um de vocês. O que eu quero deixar de mensagem, gente? O futuro de cada um de vocês são vocês que fazem. Na verdade, quando chego eu para tentar ajudar a Rose, a Thalita, ou até o pai e uma mãe, todos ali são pessoas que estão estendendo as mãos, mas a decisão do futuro e do caminho, ela é individual. Isso aí é uma coisa que cada um decide, né? E a sua consciência, a sua decisão e o seu planejamento e a sua dedicação que vão mostrar o seu futuro, né? Então, eu fiz residência, eu não fiz cursinho, né? Eu não tinha condições na época de fazer, e eu estudei, e como eu sei que eu tenho muitos alunos também, que fizeram a residência e passaram sem fazer o cursinho. Então, não deixem a desculpa entrar na frente do caminho de vocês, né? Então, eu falo isso para as minhas filhas. Então, eu falo para vocês porque eu falo para as minhas filhas. A desculpa é a mentira que a gente conta para a gente mesmo, né? Então, dá um jeito, né? Muitas pessoas perguntavam assim, uns anos atrás, todos sabem, eu tenho 2 filhas adolescentes hoje, mas eu passei num concurso com 2 bebês de colo, o meu amamentava. Como você consegue, né, até hoje? É uma questão de organização. Thalita também tem 2 filhos pequenos, Rose 2 filhos pequenos, é uma questão de organização. Então, ninguém é melhor do que ninguém. É toda uma questão de organização. Então, você pode ter a pessoa mais inteligente do mundo, se ela não se organizar, se ela não tiver respeito pela profissão, se ela não tiver dedicação, a trajetória profissional dela também vai acabar, em algum momento. Mas você tem, aí vou te falar, eu não fui a minha primeira colocada da minha turma. Eu não era a top 10 das notas mais altas, mas eu busquei várias competências diferentes durante a faculdade, né? E isso foi me ajudando, foi abrindo milhões de portas e abre uma coisa chamada que é inteligência emocional. E hoje a gente está sendo exposto a uma necessidade de ter uma inteligência emocional muito grande, né? Como lidar com esse momento. Vocês, eu acredito que quase todos aqui estão da enfermagem. Não é fácil. Essa situação que a gente está vivendo agora, excepcional, nunca pensei que eu fosse viver isso, eu só lembro disso na história. Mas não pensem vocês que quando você está lá no plantão, não acontecem coisas excepcionais dentro de um plantão de 12 horas, acontecem. E a gente tem que ter inteligência emocional, jogo de cintura, saber lidar com o próximo. Então, eu tinha colegas que tinham excelentes notas, mas elas não sabiam conversar, não sabiam lidar, não tinham empatia. Então, eu deixo essa mensagem. O futuro de cada um de vocês está na mão de vocês, está na decisão que vocês vão tomar. Se não tomaram ela ainda, eu faço esse convite, que tome essa decisão hoje, que a gente está aqui para ajudar, o GESAI está aqui. Né? E eu vou passar para a Thalita encerrar. Peço mais uma vez que vocês acessem aqui o link, ponham o seu nome e acompanhem o nosso Instagram. Né? Meninas, vocês colocaram aqui, @GESAI, é isso? Então tá, acompanhem o nosso Instagram, tá bom? Isso. Gente, eu faço das palavras da Paula, das palavras da Rose, as minhas palavras, sem querer estender muito. Saber que os grupos de pesquisas estão justamente aí para dar esse direcionamento, que muitas das vezes é o que o aluno precisa, é somente de um direcionamento, de uma palavra, de um ensino. Então, o nosso grupo está aí, ele está se propondo a isso, saber que vocês podem contar com a gente, agradecer infinitamente ao tempo despendido a nós, da Uiara, da Adassa, dizer que realmente vocês são profissionais diferenciadas, que buscaram e buscam estar se diferenciando. E para essa pessoa, o mercado de trabalho sempre vai estar aberto, as parcerias sempre vão ser as melhores. Então, vocês estão buscando e caminhando isso e é o nosso orgulho UF, né? Sigam nesse caminho.
Muito obrigada, pessoal. Eu conto com vocês da próxima vez. Agradeço a todos. E qualquer dúvida, a gente já deixou o e-mail aqui na lateral e a gente está à disposição para responder a pergunta de vocês. Uma boa tarde e até a próxima.